Mais um live. Sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 7 lives. A gente tá no 7º live. A gente está continuando com alegria, trazendo cada vez mais informações. Também uma informação, você vê que é bem diferente dos blogs de cozinha, também que é bem diferente dos blogs de nutricionistas. A gente está juntando nutrição, gastronomia, comportamento alimentar e também a parte da dinâmica de como lidar com a família. Então, por isso que a gente está tendo esse grande sucesso. A gente está esperando vocês no nosso blog. O blog está crescendo. A gente tem poucos comentários. Eu queria mais comentários. Por favor, aproveitam que a gente está respondendo lá. Para entrar no nosso blog, que é gratuito, é simplesmente entrar no meu Instagram, clicar no link do perfil, no Linktree, e clicar naquele link do blog. E aí você deixa seu melhor e-mail e você já... Opa, aí ele está chegando. Então, temos milhares de pessoas já no blog, está sendo muito bom. E eu queria convidar você, se você... a gente está combinando, Eli! Já várias vezes aconteceu isso, né? Tudo bem, Eli? Tudo, e com você? Tudo. Eu estava dizendo que nosso 7º live será, porque a gente fez sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não, domingo. Nossa, bastante, né? E a gente sempre tem que pensar em um conteúdo para entregar, principalmente porque tem bastante gente que está precisando e bastante gente da área, né? E toda vez a gente estuda bastante, né, para entregar tudo isso. Então, são 7 lives, mais horas de estudos e discussão de conteúdo, né? Para fazer o melhor para vocês. Eu estava dizendo que nosso blog se chama Unidos na Quarentena. Ele é muito diferente do que tem. Não é um blog só de cozinha, de receita, não é um blog para nutricionista, mas tem dicas de nutrição. Não é um blog de gastronomia, mas tem gastronomia, não é só gastronomia, não é só nutrição. É um combinado. E também com o olhar de duas nutricionistas formadas, e até pelo método Sophie, o peso das dietas. Então, a gente está trabalhando sem o peso das dietas e a gente traz também todo o nosso conhecimento de tanto a gente está atendendo pacientes, mas também famílias, porque eu sou especializada em obesidade infantil, eu estou trabalhando com bastante família, você também, especializada, você é chefe de cozinha, docente em gastronomia, nutricionista, formada no meu curso, Método Sophie, e também especializada em criança. Conta um pouquinho da sua experiência com crianças desses 2 últimos anos. Então, pessoal, eu saí da multinacional quando eu era gerente de marketing e nutrição para começar a dar aula só para criança, né? Então, eu fui dar aula na escola da minha filha, da Emily, para eu ficar mais pertinho dela e porque eu sempre senti no meu coração que eu precisava cuidar das famílias, né? Então, a gente acaba unindo o propósito junto com o trabalho e a missão e o que as pessoas precisam, né? E aí, quando eu comecei a dar aula para criança, 200 crianças toda semana. Então, no começo, eu achei bem diferente do que falar com o executivo numa multinacional. E eu fui desenvolvendo um trabalho. Então, eu fiquei 2 anos lá. O primeiro ano foi muito aprendizado e o segundo ano foi muita prática. Então, toda semana, uma aula teórica e uma de gastronomia, numa cozinha pequenininha, com fogão e tal.
E ainda meus aluninhos me mandaram uma mensagem que estavam com saudades. Às vezes eu chamo eles para ir no meu consultório, que é uma cozinha. A gente cozinha, dou aula para criança agora dentro do consultório, dentro da cozinha. E também eu vou na casa das pessoas. E por coincidência, ou não, todas as casas que eu vou sempre é família que tem crianças, né? A lei da atração. Então, o que me deixa mais feliz é ver a transformação de mudanças de comportamento na prática. Porque a teoria é muito linda, né, Sofia? Mas a prática é o mais difícil de colocar, né? Exatamente. Você pode ter um livro fantástico de nutrição e não colocar em prática, né? Não é porque você está lendo e sabendo tudo que você vai saber colocar em prática, né? Tem aquele livros de, por exemplo, como pilotar um helicóptero. Eu imagino que isso existe, um livro sobre isso, porque hoje a gente vê livros sobre tudo. Isso você pode ler a fundo, isso não vai te dar a capacidade de saber pilotar e voar sem treinamento, sem prática. Então é isso que a gente está também incentivando no nosso propósito de passar para as pessoas, ir na cozinha, praticar, e praticando que você vai ganhar habilidades. E a gente está nesse momento muito complicado, muito difícil da quarentena, onde a gente tem que se reinventar dentro da casa. Claro que não somos todos dentro de casa, tem profissionais que precisam estar trabalhando. Estou dando aqui minha homenagem aos profissionais de saúde dos hospitais que estão ajudando a salvar vidas, estão fora da casa deles. Tem também os profissionais que estão trabalhando em supermercados, em transporte. A maioria da população está convidada a ficar em casa. A melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento para ajudar o Brasil inteiro a não entrar numa velocidade de contaminação desse vírus é ficar em casa. Então, até que é um papel relativamente simples para nós, né? Ficar em casa. Só que isso leva muita angústia, muita dificuldade de se reorganizar. É aí que a gente decidiu fazer esse blog para ajudar justamente nessa quarentena, ficarmos unidos nessa quarentena e aproveitar essa quarentena para justamente adquirir habilidades que vão ajudar a família inteira, né? Então, posso falar o título de hoje? A gente chamou o live de como transformar a alimentação da família em tempos da quarentena. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, Sofia, a gente estava conversando para ensinar as famílias, não só os profissionais, né, Sofia? Porque a gente aprendeu no curso da Sofia ferramentas que ajudam a transformar o comportamento das pessoas, mas para a nutricionista aplicar no consultório, ou aplicar como eu faço na casa de famílias. Mas o que a gente quer ensinar também é como as famílias podem pegar essas ferramentas de coaching que são muito sérias e aplicar na nossa casa para transformar a nossa relação com a comida e a família toda ficar engajada. Então isso. É uma mágica, parece, né? Então, a gente vai dar as dicas. E tudo isso é fundado em ferramentas e técnicas que a gente aprende como profissional de saúde. No meu curso tem várias ferramentas e práticas, mas você também fez um curso de coach, você é master coach também, né? Então você está agregando tudo isso para justamente ajudar as pessoas a entrarem nessa mudança de hábitos, né? Sim, na verdade, Sofia, eu fiz o Master Coaching, o Kids Coaching, o Health and Wellness Coaching e o Nutri Coaching da Sofia. Mas por que eu fiz tantos cursos? Porque eu percebi que existe mesmo uma mudança de comportamento, né? Principalmente quando a gente fala de família com criança, que é bem diferente do que com adulto, né? Então, a gente quer condensar todo esse conhecimento para a gente conseguir passar para as pessoas, né? Para ter uma mudança efetiva mesmo, né? Então, a gente separou aqui. A gente gostaria de falar, a primeira ferramenta é utilizar a psicologia positiva.
eu acho essa ferramenta tão linda, assim, Super. transformou tanto a nutrição, né, Sophie? É assim, o curso da Sophie tem psicólogo, tem médico, tem um monte de gente da área da saúde, mas quando fala da psicologia positiva, é quando toca, é quando a gente começa a conseguir verdadeiramente humanizar o nosso atendimento, né? Integrar Exatamente. o paciente, porque assim, Telemann foi o pai da psicologia positiva, né? Então, a psicologia positiva sai um pouco da preocupação, não é uma fuga, sair, mudar o foco, sair um pouco da preocupação e ir para a construção da qualidade de vida. Então, a gente foca no que pode. Então, às vezes, vai paciente e fala assim, ai, ele tô tão triste porque agora meu marido tá com diabetes. Daí ela fala assim, ele não pode comer nada. Daí eu falo assim, então vamos ver o que ele pode comer? Então, quando a gente começa a ver o que ele pode comer, as receitas, a pessoa fala assim, gente, quanta coisa que a gente pode comer, por É, que a gente não exatamente. pensava nisso antes, né? Então, quanto é importante a gente ter empatia, compaixão, focar no que pode, né? Para a gente começar a desenvolver ações e planos de ação. Então, em casa, normalmente, às vezes a gente não consegue engajar todo mundo na psicologia positiva. Porém, tem segredinhos para fazer isso, né? Então, por exemplo, assim, às vezes tem pais, não é julgamento, tá? Mas é só para colocar como exemplo. Falar, meu filho não come mais isso, não come aquilo, não come aquilo, não come aquilo outro, o colesterol ainda continua alto. Então, o que ele come? Né? Como que você conversa com ele? Ele é É, apaixonado por comer bem? Então, é uma mudança de comportamento, né, Sofia? Como fazer com crianças tem que ser de uma forma leve, lúdica, legal, brincando, né? sem entrar na briga, sem entrar no controle, né? Quando a gente bate de frente, vai ter resistência. Essa psicologia positiva, ela trouxe muitos insights justamente como ajudar a pessoa a se fortalecer, se empoderar e ganhar confiança que ela é capaz de mudar. Né? E uma coisa que eu acho muito legal é a gente ensinar verdadeiramente a transformação de comportamento na prática. Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo que não é de alimentação, mas serve para as pessoas entenderem. A Elisa, minha filha de 2 anos, está desfraldando. Se eu brigar com ela, ela vai aprender por condicionamento. Mas se eu explicar, tentar olhar no olhinho, ela vai transformar e ela vai fazer por autorresponsabilidade. Então, muitas vezes eu falo isso para as mães, vamos empoderar seu filhinho e por autorresponsabilidade ele escolher o que ele deve e não deve comer. Aí a pessoa fala É, assim, nossa, é muito melhor, né, do que eu ficar, não é, pode, não vai, não faz. isso. É interessante que muitas pessoas acham que é impossível chegar lá. E a gente está incentivando vocês a justamente tentar, né, fazer alguns testes, falar as coisas de maneira diferente, com um outro ângulo. E geralmente tem uma resposta muito legal e que é sustentável, muitas vezes. E uma coisa que eu acho bacana, pode mandar as perguntas, viu, pessoal? Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, vai mandando que a gente vai respondendo. E também lá no blog, eu quero que vocês participem e perguntem as coisas para a gente também responder para vocês, tá bom? Então, uma coisa que eu amo aplicar quando eu vou na casa das pessoas é uma ferramenta que se usa muito em empresas. E por que se usa essa ferramenta em empresas? Para a gente colher o resultado muito rápido. Então, as empresas, o que elas querem? Resultado. E para a gente Uhum. conseguir atingir resultado, a gente tem que aplicar a ferramenta certa, com a comunicação certa. Então, uma coisa que eu acho assim, lindo de fazer é missão, visão, valores e objetivos. Então, unir a família em volta da mesa, pegar cartolina, levar lápis de cor, levar papéis coloridos e começar a fazer um brainstorm. Qual que é a missão? A missão, o que você quer que as pessoas enxerguem da sua família? Qual que é a visão? Como você quer estar daqui 5 anos? Quais são os valores, aquilo que te empodera, aquilo que só a sua família tem? E qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Então, a família toda é lindo. Sofia, uma vez aconteceu uma coisa É, muito linda. A mãe colocou na frente de um espelho, assim, os papéis que a gente escreveu no papel preto com caneta de giz.
E aí depois a família, sem querer, ou ficou na frente do espelho lendo. Quando eles caíram na real, que todo mundo estava lendo, que a família quer ser daqui a uns anos, nossa, a família se emocionou, todo mundo começou a se abraçar, sabe? Ah, tô Então, é emocionada, tudo é isso, muito não é lindo. legal? Então, É, quando é e bom, isso, né? isso vale tudo, porque aí vai ter uma parceria em casa. E sabe, é interessante ele que essa parceria em casa eu valorizo muito. No meu consultório, eu sempre convido quem quiser vir da família, né? E até perguntou para o paciente: você tem alguém que você gostaria de convidar? Porque eu não cobro mais. Se você vem com o marido, com o mãe, com amigo, porque quando tem parceria em casa, a gente vê que a mudança de comportamento é muito mais rápida, muito melhor, muito mais gostosa. E hoje, dentro de tratamento de transtornos alimentares, olha que interessante, uns 20 anos atrás, o que era meio, como dizer, incentivado era de justamente separar a pessoa doente da família, dizendo, a família não está muito legal, é melhor separar para tratar. E a gente vê hoje que, na realidade, o tratamento ele está sendo muito mais efetivo, muito mais poderoso quando a gente junta a família. Então, por isso que no Ambulim tem um trabalho lindo de psicoeducativo, de grupos de psicoeducativo para os parentes, familiares, namorados, companheiros dos pacientes doentes. E isso ganha uma parceria em casa que favorece o melhor prognóstico da doença. E o mais legal, né, Sofia, quando você fala isso, eu fico encantada cada vez mais, porque eu peguei esse exemplo, por isso que eu também aplico no consultório e vou na casa das famílias. Mas o quanto é um todo, né, um sistema. Não é só uma pessoa, é o sistema Isso. dentro de casa que tem que funcionar bem para tudo ficar muito engajado e todo mundo ficar feliz, né? E aí, uma coisa que eu adoro, assim, é a fazer o planejamento estratégico. Então, quando a gente faz um planejamento estratégico de uma forma leve, a gente consegue até dividir tarefas dentro de casa, né? A Sophie sempre me fala, e é verdade, lá na França as pessoas, as crianças já ajudam os pais. Eu acho isso muito bonito. Aqui no Brasil, algumas crianças também ajudam os pais. Mas tem pais que ainda têm um pouquinho de medo de deixar a criança participar da cozinha. Eu percebo isso quando eu vou na casa das pessoas. Mas quando quebra isso, a criança começa a ficar feliz, porque naturalmente a criança é colaborativa. Então, quando fala Sim, vamos ajudar, a criança fica toda feliz. E aí, quando a toda gente vê que é feliz. brincadeira, ela sempre vai querer ajudar, né? Porque ela vai Então, se divertir. aí é muito importante ressaltar que é importante sempre um adulto, do lado da criança. A gente não quer crianças brincando na cozinha sozinhos, porque sim, na cozinha pode ter acidentes. Mas Sim. quando o adulto está dentro da cozinha e que as crianças estão ajudando, é um momento não somente divertido, mas também de educação. E sabe que crianças que participam na elaboração das refeições comem melhor, eles comem mais legumes, comem mais frutas, eles têm menos risco de excesso de peso, eles têm menos risco de transtorno alimentar. Tudo isso foi comprovado. Então, não somente é gostoso, mas também você se empodera e você ganha mais saúde. Não somente a sua saúde, mas a saúde da família inteira. Isso é muito legal também, porque esses estudos mostram também o quanto o vocabulário da criança se expande, né? Por quê? Porque tem mais comunicação, tem mais conversas também, né? Tem mais Uhum. interação. Eu sempre falo que eu li um livro, chama... Ai, esqueci o nome do livro agora. Depois eu passo para vocês, mas esse livro eu falava assim, é na família que o coração se forma, mas é na mesa que ele se conecta. Então, quando a gente está sentado na mesa, que a gente troca a refeição, me passa o prato, me passa isso, é quando a gente se une, que a gente vai trocando, a gente vai se conectando e a família Sensacional. começa a se fortalecer.
a família se fortalece e a criança também aprende a se socializar, quer dizer, ele aprende a viver na sociedade, porque tem que esperar o outro, tem que dividir, é um momento de prestar atenção aos outros, né? E a gente vê que tem tudo de bom nessas práticas de comer juntos. Aliás, não somente comer junto é uma das melhores proteções contra a obesidade e transtorno alimentar, né, em crianças e especialmente adolescentes, mas também a gente vê que crianças que comem juntos em casa, e pode ser com outro adulto, não precisa ser com os pais. Agora estamos em confinamento, então pode ser com os pais. É um bom momento de aproveitar esse momento de comer juntos, mas a gente vê que eles têm até um desenvolvimento muito melhor na escola, uns resultados melhor na escola. Então, vai muito além de comer, muito além de se nutrir. A gente escuta muito de, tem que se nutrir, tem que comer legumes e frutas para ganhar o nutriente, etc. Mas tem muito mais, tem toda essa parte mais psicológica do comer. Comer vai além de se nutrir. Comer é um ato social, um ato cultural, um ato de amor, de psicológico, muito bom. Tem uma pessoa que se chama EMS Flauzino dizendo que é verdade, que ele tem um pequenininho de 3 anos e quando ele leva para a cozinha ele come bem melhor. Que legal! Bonitinho, né? Então, pessoal, quando a gente faz o planejamento estratégico, além da gente dividir as tarefas, a gente pode fazer um jogo, né? Então, a gente pode aproveitar e colocar adesivos de estrela dourada, estrela prateada. Quando a família não está bem engajada, coloca um adesivo de coração, né? Não coloca um de caveirinha preta, julgando, brigando, mas para olhar melhor com amor para aquele dia. Então, sempre também dá para fazer vários jogos com os adesivos coloridos, para falar da alimentação, enfim, dá para fazer muita coisa para a família ficar engajada. E criança gosta de jogo e gosta de participar de brincadeiras, né? Então, também, pessoal, o que a gente conversou? Que uma outra ferramenta que dá para a gente aplicar chama balanço decisório. Essa ferramenta é tão legal aplicar em casa, porque assim, tem bastante ferramenta que a gente tem, mas que não é prudente ensinar para a família aplicar em casa. Mas essas ferramentas são muito boas e dá para a gente ensinar a família a aplicar em casa. Então, o balanço decisório, a gente consegue dividir, né? Colocar assim, em 4 quadradinhos, dividir uma folha de papel sulfite em 4 e colocar quais são os benefícios de ficar como está, discutir com a família. Quais são suas preocupações em mudar os hábitos, discutir com a família, mas se tiver criança a gente fala de uma forma diferente, né? Então, colocar assim de 0 a 10, quanto é importante manter o hábito, né? Então a gente começa a fazer o balanço decisório, se a gente pegar e mudar aqui, o que a gente vai ganhar ali? Se a gente fizer isso, o que vai ser bom para a nossa família? Aí, depois que a gente fizer a missão, visão, valores e objetivos, essa é uma ferramenta que engaja muito a família. Além disso, no balanço decisório... Posso falar uma coisa, Eli, que eu acho importante para nossos ouvintes, tanto os profissionais que estão aqui, quanto as famílias, mudar pode dar medo. Tá? Se você vai assim falar, eu estou escutando esse live de 2 nutricionistas, vamos fazer revolução em casa, você vai ganhar resistência, as pessoas não vão achar legal, né? Então é importante trazer isso de maneira suave e conversar e ver que pode dar um pouquinho de medo de mudar, porque as pessoas podem pensar, um filho, o marido até, meu Deus, eles vão tirar o meu refrigerante que eu adoro, né? E aí fica meio resistente porque não quer mudar. Então, esse balanço decisório é fantástico para justamente conversar disso e respeitar cada um, porque a gente não está falando de tirar tudo que é refrigerante, tirar tudo que é ultraprocessado, só comer comida fresca, caseira. A gente não está nesse terrorismo, porque o terrorismo nutricional não é só daquelas informações que a gente, muita confusa, que a gente
está recebendo da demonização de alguns alimentos, e não pode glúten, não pode lactose, ou incentiva a comer tudo diet light. Você vai ver aqui conosco, não é bem isso. A gente incentiva mais comida fresca, caseira. Agora, sem demonizar as outras. Então, a gente não está dizendo tem que fazer uma revolução em casa. De jeito nenhum. A gente quer uma transformação. Uma coisa suave, simpática, assim, que todo mundo se sente melhor e participa, né? Isso mesmo. E aí dá para a gente fazer várias perguntas poderosas nesse balanço decisório e que encorajem a família a decidir. E a decisão, quando vem da família, é muito mais eficaz do que você impor, porque você empodera a família a querer mudar. Então, quando a família decide junto, não foi a gente que impôs e falou você vai mudar. A família entende, aquilo faz razão. Então, é muito importante também a gente fazer perguntas poderosas de sabedoria, né? E com amor, como a Sophie falou. Então, também a gente pode falar sobre perdas e ganhos, o que eu ganho, o que eu vou perder, o que vai ser legal, mas a família toda engajada, né? E a parte de divisão de tarefas, também o que eu ia falar é que, por exemplo, assim, minha filhinha Emily já até, não falando que ela é a melhor criança do mundo, que não é essa a ideia, mas ela já lava a louça, já faz o suco, né? Já quando a gente vai fazer alguma coisa, ela já pega a folhinha do manjericão, já tira. E você acredita, Sofia, que eu fazia isso quando a minha mãe era professora de culinária? Ela me deixava num cantinho quando eu já tinha 3 aninhos. Já ia tirando o rabinho do brotinho de feijão. Eu já ia ajudando a minha mãe também. Aí Que a gente legal. cresceu num ambiente assim, né? Mais tranquilo, de colaboração, de comer melhor, né? E saber, ele vou aproveitar para quem está aqui, dizendo que nós temos um blog fantástico, um blog totalmente gratuito que a gente criou agora na quarentena, que se chama Unidos na Quarentena. É um blog que você pode participar só entrando no link da minha bio e deixando o seu e-mail. Então, participe, vem lá no seu blog, pergunta, a gente está se unindo junto a vocês para justamente ajudar vocês a aproveitar essa quarentena em casa para fazer o melhor desse momento e para transformar a cozinha, a família, né? Então, essas dicas que estamos passando aqui, elas vão ficar gravadas lá no blog e a gente vai, ao longo dessa semana, dar mais e mais dicas e práticas para ajudar você nesse sentido. Então, esse exemplo da Eliane é muito emocionante, hein? De ver a sua filha agora ajudando você, como você ajudava a sua mãe. Mas olha o quanto isso, para você, é uma lembrança feliz, hein? Desse momento que você estava perto da sua mamãe ajudando, hein? E, com certeza. Verdade. Porque quando a Emily estava na minha barriga, minha mãe faleceu, né? E eu aprendi a minha profissão com a minha mãe. Então, minha mãe era professora de culinária e eu acabei gostando da nutrição e da gastronomia por conta dela. E o quanto é bom também ver nossos filhos seguindo os passos de uma pessoa que eu amo tanto, né? Fazendo a mesma coisa. E aí, o quanto a gente também deseja, né, Sofia, para todas as famílias terem paz com a comida, cozinhar feliz, né? Porque a gente sabe o quanto então, isso é prazeroso, né? Isso. Eu tenho até uma frase que circula na internet que eu falei, é que o melhor presente que você pode dar para seu filho é de estar em paz com a comida, né? Quem está em paz com a comida tem uma vida mais tranquila, não tem essa relação bem perturbada que a gente está vendo nos nossos consultórios, né? Não somente de transtorno alimentar, a gente vê o que se chama de comer transtornado. A pessoa tem medo de engordar, medo de comer, perde controle, exagera, tem que comer emocional, toda essa relação complicada com a comida, né? E se você consegue passar para seu filho uma paz frente a comer,
um comer mais consciente, ele mesmo respeitando o corpo, sabendo dizer quando está satisfeito, sabendo dizer quando está com fome, e sabendo perceber as vontades sem descontar tudo na comida, você realmente dá um presente fantástico para a vida. Né? Isso mesmo. Muito bom, Muito bem. Sofia. Então, Você queria... pessoal, era essas dicas que eu tinha separado para hoje, né? Perfeito. Agora, eu achei interessante, você começou a falar da separação de tarefas. Eu acho muito interessante conversar disso em família. Primeiro, porque antigamente, é verdade, era o papel geralmente da mulher, né, de cuidar da cozinha, da refeição, do mercado, da casa. Hoje não. Hoje a gente tem que reinventar nossa sociedade, porque é uma sociedade onde as mães estão trabalhando, né? Em quarentena, está todo mundo de quarentena, e não é o papel da mãe de fazer tudo, é um papel da família. Então, reinventar essas regras dentro da casa. Eu sempre falo, dentro da casa é uma mini sociedade. Então, tem deveres e tem direitos. Então, é interessante, agora que a gente está já, para mim, estou entrando na terceira semana de confinamento, mas a gente já está passando, já passamos um tempo em confinamento para a maioria dentre nós. Então, com certeza, teve coisas que ficaram boas e outras não. Então, acho que é um bom momento, e até depois desse live, por que não sentar com a família antes do jantar e conversar disso? Falar, sem precisar falar que foi uma dica das nutricionistas. Pode simplesmente falar, gente, então estamos aqui juntos, o que você achou bom, o que você achou ruim? Deixa as pessoas falarem, porque você pode ficar muito surpreso. Tem coisas que você nem pensava que vão ser faladas. E tem talvez alguém que fala, eu acho que eu estou fazendo muito mais do que os outros. Então, essa sensação, ela é importante conversar, porque a gente tem que trabalhar, como eu falei, em parceria. Né? Então, tem uma dica muito legal que eu falo, né? Quem cozinha não lava a louça. Já pensou? A gente não está com essa regra firme, mas somos três em casa. Então, de vez em quando um começa a cozinhar, e outro chega, a gente cozinha junto, a gente lava a louça junto, porque eu recomendo lavar a louça junto quando a gente está cozinhando, para não deixar, sabe, a pia cheia, porque uma vez que a refeição está pronta, se a cozinha é uma grande bagunça, vai deixar de ser gostoso de cozinhar. Né? Então, por que não unir as forças e justamente organizar essas tarefas? Né? Eu acho que é uma coisa que as crianças podem ajudar. Olha, a Emily, ela está lavando a louça, mas ela faz por diversão, mas também ela se sente até feliz de ajudar. Né? Não estou dizendo, obrigar seus filhos a lavar a louça. Não, estou dizendo, às vezes, o marido que vai lavar a louça, mostrar que não é uma tarefa ruim, não é uma tarefa só da mãe. Tá? E aí fica muito mais gostoso quando a família... sabe, eu chamo de dança. Quando eu estou na cozinha com a família, estou com essa impressão de dança. A gente vai para lá, tá todo mundo unidos, para depois se juntar na mesa e comer. Então, às vezes, vai vir um que vai ter uma ideia de uma entrada, o outro já está cozinhando um arroz, e a gente participa. Eu acho que esse momento é muito importante. Né, A Emily, Sophie, ela lavou a louça a primeira vez sozinha nessa quarentena, né? Aí eu falei pra ela, Emily, como você se sentiu lavando a louça? Até gravei e postei no meu Instagram para incentivar os pais, né? Ela falou assim, sabe, mamãe, antes eu não alcançava na pia, agora que eu alcanço, parece que a pia virou de brinquedo para mim.
E Sim. aí ela falou assim, mexendo na água, brincando, fazendo espuminha, eu estou me divertindo. E aí depois a gente começou a lavar a louça juntas também, então eu lavo, ela vai enxaguando, daí às vezes eu jogo um pouquinho de água no rostinho dela para brincar, sabe? E a gente vai se divertindo assim, né? E uma É. coisa que a Sophie falou que é importante, reconhecer os sentimentos, né? Então, a família tem sentimentos, né? Então, quando eu vou falar uma outra coisa que não tem muito a ver com alimentação, mas que dá para a gente inserir nesse contexto, quando a Elisa chegou, ela era bebezinha, a Emily, ela ficava assim, né, com um rabinho de olho, assim, olhando e tal. Aí eu falei assim, filha, você tá com ciúmes dela? Ela falou assim, o que é ciúmes, mamãe? Aí eu falei assim, ciúmes é quando a gente quer um abraço, e aí a mamãe dá um abraço na Elisa e você queria aquele abraço. Então você tem aquela sensação, um aperto no coração, e você pensa, nossa, aquele abraço era para ser meu. Você tem essa sensação dela? Fala assim, acho que às vezes eu tenho, mamãe. Eu falei, então quando você estiver, você me avisa? Dela falou assim, aviso. Aí um dia ela falou assim, mamãe, sabe aquele negócio que você disse que chama ciúmes? Eu acho que eu tô sentindo. Aí eu falei assim, eu falei, então, filha, como que é? Dela falou assim, então, sabe aquela hora que você ficou brincando com a Elisa? Eu fiquei com vontade da mamãe brincar comigo. Aí eu expliquei para ela que a Elisa. Aí a gente conversa sobre, né? Então, Sim. como fica mais leve, né? Porque a gente não fica E, escondendo, né? exatamente. E A gente nesse, fala uma coisa nesse clara. jeito, exatamente, nesse jeito você ensina coisas muito importantes. Primeiro, a sentir. Segundo, a saber nomear. E terceiro, buscar uma solução. Né? Uhum. E isso é fantástico, é um aprendizado que ela vai ficar com ela a vida inteira, né? Então, É. você Aí, vê que cozinhar vai além de se nutrir, é muito mais que a gente aprende, né? Cozinhando juntos, trabalhando aí juntos. um exemplo, assim, na parte da alimentação. Por exemplo, assim, um dia eu fui na casa de uma família e aí a família recebeu a enfermeira para dar vacina nas crianças, né? Aí logo que a enfermeira foi embora, as crianças começaram a chorar, a família, por amor, falou assim, você quer um pedaço de chocolate? Então, aí naquele momento me deu um aperto no coração. Então eu falei assim, olha, eu acho que eu preciso conversar com essa família com amor. Porque o quanto os pais também não confundem a gente quando a gente é pequeno e a gente vai crescendo com esse transtorno, né, Sofia? Tá Excelente, triste, é. come. Então, quanto é desde criança a gente conseguir identificar essas pequenas ações que a gente nem percebe. Uhum. É, e tudo isso a gente vai conversando, porque são questão de comportamento alimentar e nós somos craques nisso. Não é Uhum. só receita que a gente passa, não é só cardápio, não é só dicas de alimentação, são dicas de nutrição, de comportamento, tudo isso junto no nosso blog, os Unidos na Quarentena, ele parece, Sim, parece um nome de uma de escola de samba. a Eliane que falou, eu achei muito legal. Então, Unidos na Quarentena é um momento que a gente pode aproveitar para rever muitos valores, muitos hábitos. É um momento de fazer disso uma coisa que você vai sair mais forte, né? E ver que tem muitas coisas boas que podem acontecer nessa quarentena. Uma pessoa fez um comentário tão bonito, eu queria falar. Chama MS Blin, disse assim: qualquer pequena mudança é importante para a gente comemorar e vibrar com as pequenas conquistas com a família. Olha que legal, né? Sensacional! É o que a gente Muito sempre bom! acredita, né? Deixa eu É. ver aqui mais. Então, tem bastante comentário e tem coisas que a gente não consegue sempre falando assim. Então, a A gente Gabi espera está as suas aqui. perguntas no blog, né? Nosso blog é para isso, é um blog a gente coloca receitas, a gente coloca dicas, tem e-book para baixar sobre todas as informações que a gente já passou nos lives, e a gente continua. Então, os comentários de vocês são muito importantes para nós, para continuar vendo onde vocês querem essa ajuda, né? É, eu tenho uma surpresa, posso falar? Pode.
Você sabe, Eliane, mas a surpresa é para nossos ouvintes. Sim. Então, eu já estou muito tempo querendo fazer pão. Eu sei fazer pão caseiro, aquele pão que vai com ovo, com farinha, açúcar. Eu tenho uma receita que eu dei lá na época de Natal, a receita da avó do Pierre, que se chama gâteau tartine, hein? Então, isso eu sei fazer. Agora, o pão, aquele pão de sal, aquele pão que gostoso que você que eu como de manhã, eu não sei fazer. Eu sempre achei que era muito difícil, tinha que ter um forno especial, tinha que ter um monte de utensílios especiais. E cheguei a encontrar uns 2 anos atrás uma Gabriela que justamente agora tem uma oficina de pães. E ela faz pães, ela faz com fermentação natural, ela faz também com fermentação, ela vai ensinar com fermentação também, com fermento biológico, não precisa ser tudo ao levain, mas esse levain é uma fermentação natural do pão que dá um gosto fantástico. E, aliás, hoje, Neide Rigo está fazendo, eu não assisti ainda, mas vou assistir, fez um live sobre justamente como fazer um levain, aquela isca, para usar. Então, já que estou de quarentena, eu pensei, nossa, seria um momento legal para justamente tentar fazer esse pão. Aí entrei em contato com a Gabi. Eu falei, Gabi, você tem um curso para eu passar aos meus seguidores? A gente poderia ver alguma coisa a fazer. E a Gabi é fantástica, gostou tanto do nosso também blog, tudo gratuito. Ela falou, não, Sofia, vamos fazer gratuitamente. Eu vou dar um live com você, vamos juntas, e você vai cozinhando. Gente, eu tô com medo. Você vai fazendo, e eu faço do meu lado, e a gente faz um live na terça-feira. Né? Vou explicar mais no Stories, ficam seguindo meus posts, mas provavelmente às 17 horas a gente vai fazer o pão ao vivo, né? E vocês vão poder acompanhar e fazer também. Então a gente vai dar os ingredientes, usar o levain para quem tiver, mas se você não tem, usar fermento biológico, porque dá também para fazer. E aí, a gente vai fazer às 17 o pão e a gente vai assar o dia seguinte. Então, a gente vai fazer 2 lives. Estou muito animada, ver como que isso vai acontecer. E eu estou muito esperançosa de conseguir fazer um pão gostoso, porque até interessante que para mim isso era meio difícil, só para aqueles craques que você vê lá no Instagram, aqueles pães maravilhosos, eu sempre pensei, bom, eu não sei fazer isso, mas vamos tentar, vamos fazer juntos, tá bom? Muito legal, hein, Sofia? Sofia, tem umas pessoas fazendo alguns comentários que eu também queria falar que lá no blog a gente pode ajudar. Então, tem pessoas falando assim que é difícil de acreditar que pão e doce e massa não engorda. E também tem uma outra pessoa dizendo que está muito triste porque está muito fora do peso. A gente gravou uma live que se chama Fome Emocional, né? E aí tá lá no nosso blog. Então, eu vou pedir para vocês assistirem essa live que vai ajudar bastante também. A Sim. Érica sempre presente também, dizendo que Érica, ela vai fazer pão comigo, tá? Érica, sim, ela pode sempre chamar os participando. estudantes, E tá aí tem bom? bastante gente falando que a conversa tá boa, que tá gostando. Então, eu queria agradecer também essas pessoas que estão nos acompanhando, né? Tá bom. Então, para hoje vai ser isso? Você tem alguma coisa a mais para falar? Não. Não é? E um amigo meu, Sebastião, Sofia, ele tá aqui assistindo a gente. E assim, eu quero desejar que ele tenha uma boa recuperação. Ele acabou de descobrir que ele está doente, né? Com
com câncer, mas eu quero Ah, desejar que ele tenha uma boa recuperação e ele está assistindo a gente. Muito bom, Sebastião. Eu estou torcendo por você, viu? tudo de bom, Sebastião. Tudo de bom nessa jornada. E por isso, a gente está fazendo o nosso melhor todos os dias. Não existe comer perfeito, não existe saúde perfeita. Existe a saúde que a gente tem agora e vamos cuidar agora do que a gente tem agora, né? E essa quarentena, ela é interessante porque a gente vê muitas angústias sobre o medo de ganhar peso. Mas o que a gente está vendo também é que as pessoas estão mudando os valores, estão ficando mais preocupados com saúde. Então, a gente, tudo que a gente sonha como nutricionista, é falar de saúde e não só de peso, porque o paciente ele está meio na neura do peso. E trabalhando saúde, a gente vê que o peso é uma consequência, né? Então, não estou vendendo que dentro da quarentena você vai emagrecer, mas se você faz as pazes com a comida, aquele efeito Sophie que eu estou dentro do meu livro, quando você está fazendo as pazes com a comida, muitas coisas ficam mais tranquilas, até menos comer emocional, menos exageros, comendo melhor. E o corpo fica tão bem tratado que ele chega a um peso saudável, né? Que pode ser um peso diferente do que você quer, ok, mas que permite você de ganhar não somente saúde, mas liberdade, tranquilidade. O que a Eliane contou, no outro live, a sua história, Eliane, de peso, apesar de ser nutricionista, tinha uma relação bem complicada com a comida. Com o corpo, com tudo, né? Com o corpo, com tudo. E hoje você está muito mais tranquila, você está, vamos dizer, em paz, com comida, em paz com o corpo. Mãe de duas filhas lindas, esse corpo foi maravilhoso, ele te deu. Essas duas filhas com bastante saúde, né? E elas são muito fofas, porque elas parecem, as duas se parecem, porque agora que a Elisa está crescendo, é impressionante como ela parece com a Amy. E elas são uma mistura do papai e da mamãe. Eu posso ver o Emerson também. Né? É muito lindo isso. E o quanto Então, a nossa família é importante, né, Sophie? Nessa época, assim, a gente vê algumas brincadeiras, o marido não tendo paciência com a mãe, com a família. Então é bom também a gente ficar esse tempo com a família, amando, cuidando, cozinhando, abrindo mão de estar certo, de estar errado, de medir forças, né? E de aproveitar, já que a gente está junto, vamos aproveitar para ficar junto, vendo filme, cozinhando, brincando, e transformando a casa, né? Transforma a casa para sair mais forte dessa quarentena. Tanta gente reclama que não tem tempo para olhar para isso. Essa é uma boa hora para a gente começar a olhar para a família, exatamente. né? Estamos unidos na quarentena para fazer dessa quarentena a melhor possível na situação atual, que é uma situação inédita, que ninguém sabe o que vai acontecer. Estamos todos com medo, é fato, não é brincadeira, não, a gente vê que é uma coisa grave, é mundial, é uma coisa muito incrível que está acontecendo. E nosso maior vamos dizer, a nossa maior participação para ajudar é de ficar em casa. Sophie, tem uma amiga que tem um Insta que se chama Acabou o Pão. E ela posta um monte de dicas de café da manhã, uma dica mais linda do que a outra. Vale a pena também as pessoas seguirem. E ela chama Acabou o Pão, mas ela também coloca alguns pãezinhos. Ela não é restritiva, nada disso, mas é um café da manhã mais lindo do que o outro. Então, muito bom. Me passa vamos falar de alguns Instagram para seguir, para nossos
seguidores também, para ficar naquele seguir positivo e não entrar naqueles blogs que podem estressar mais. Uhum. Sim, bom, gente, tô com tosse, não é o vírus, não. É tosse alérgica, tô sem água aqui, então não posso nem aliviar minha tosse. Acho que eu vou, vamos. E até, bom, próxima, a gente vai anunciando nossos lives, mas amanhã não vai ter live. E terça vai ter um live com a Gabi fazendo pão. E depois a gente continua passando informação aqui. Boa noite, bom domingo. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.